sobre um pouquinho, usar um pretexto aqui para falar sobre a família. E eu quero chamar a tua atenção para um texto da palavra de Deus que se encontra em Gênesis, capítulo 32, versículo 22 a versículo 31. Eu creio assim, amados, que nós vivemos em um tempo em que a família é ameaçada. Nós vivemos uma constante ameaça sobre a família, principalmente nesses últimos dias. Como que isso tem importunado, como que isso tem batido forte. O inferno, ele tem repudiado a família. O inferno tem se levantado com todas as suas forças para destruir a família, para acabar com a família, para aniquilar a família. A família está ameaçada. E nós fazemos parte de famílias. E nós somos responsáveis pelas nossas famílias. Nós somos responsáveis. Esses dias eu falei uma palavra sobre família. Eu falei sobre essa questão de transferir a responsabilidade. Quando nós queremos empurrar para o outro, isso não é da mãe, é responsabilidade do pai, do filho. Não, a responsabilidade é minha. Deus me colocou no meio de uma família para que eu pudesse realmente conduzir esta família, fazer algo por ela, ser bênção no meio desta família, independente da posição que eu estou nesta família, como pai, como mãe, como filho, independente. Cada um tem o seu papel e cada um tem a sua responsabilidade. Ninguém está imune desta responsabilidade. Mas muitas vezes a família sofre porque nós fugimos das responsabilidades. Nós muitas vezes protelamos, nós não resolvemos as coisas, nós empurramos as coisas para frente. Existe um ditado muito chula e grosseiro por aí que diz assim: empurrar com a barriga. Eu não quero usar isso aqui, mas eu quero lembrar disso. E muitas vezes as coisas caminham dessa forma: deixa para amanhã, amanhã eu resolvo, amanhã eu decido, amanhã eu falo, amanhã eu posiciono. E as coisas vão caminhando. E a família sofre com isso. E muitas vezes a família chega em uma situação deprimente, vergonhosa, por falta de posicionamento. Por falta de posicionamento. Eu quero ler esse texto com você. E eu quero entender esse texto juntamente com você. Deus me deu esta palavra. O Espírito Santo não me esclareceu totalmente e ele me põe em agonia nisso. Mas eu quero entender isso com você nesta noite. Gênesis 32, primeiro livro da Bíblia, capítulo 32, versículo 22, diz assim: levantou-se naquela mesma noite e tomou suas 2 mulheres e suas 2 servas e seus 11 filhos e transpôs o val de Jaboque. Tomou-os e fê-lo passar o ribeiro, fez passar tudo o que lhe pertencia, ficando ele só. Lutava com ele um homem até o romper do dia. Vendo este que não podia com ele, tocou-lhe na articulação da coxa. Já ouviu falar de nervo ciático? Exatamente aí. Deslocou-se a junta da coxa de Jacó na luta com o homem. Disse este: deixa-me ir, pois já rompeu o dia. Respondeu Jacó: não te deixarei ir, se não me abençoares. Perguntou-lhe, pois, como te chamas? E ele respondeu: Jacó. Então disse: já não te chamarás Jacó, e sim Israel, porque como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Tornou Jacó, dize, rogo-te, que como te chamas? Respondeu ele: porque me perguntas pelo meu nome? E o abençoou ali. Aquele lugar chamou Jacó Peniel, pois disse: vi a Deus face a face, e a minha vida foi salva. Nasceu-lhe o sol quando ele atravessava Peniel e manquejava de sua coxa. Paizinho, em nome de Jesus, nós colocamos nossas vidas nas tuas mãos. Colocamos, ó Pai, este ambiente diante do Senhor. Pai, reveste-nos com a tua autoridade, Senhor. Senhor, despojamos de toda a capacidade e sabedoria humana
e buscamos revestir-nos, ó Pai, da unção do Teu Espírito de sabedoria, de conhecimento, de discernimento, de entendimento da Tua palavra, da Tua voz ao nosso coração. Fala, Senhor, conosco. Ministra, Senhor, o Teu querer em nós. Reveste-nos de Ti. Eu quero colocar cada pessoa que aqui está. Quero pedir que a Tua glória venha sobre cada vida, cada coração. Que o Senhor venha ministrar sobre cada um o Teu querer, a Tua palavra. A Tua palavra diz, ó Pai, que a Tua vontade para nós ela é boa, perfeita e agradável. E eu creio nisto, ó Pai. Eu creio que Tu queres o melhor para cada um de nós. Por isso, ó Pai, que venhamos nos posicionar diante de Ti, ouvir a Tua voz e seguir os Teus conselhos, para que venhamos prosperar na nossa vida e alcançar os propósitos que Tu reservaste para nós. Eu entrego nas Tuas mãos a minha vida, entrego nas Tuas mãos cada vida que aqui está, cerca este lugar com a Tua glória, e tudo aquilo que não é Teu venha cair por terra, seja expulso, repreendido deste lugar, pelo poder do nome de Jesus, e que Teu nome seja exaltado, seja glorificado, para a honra e glória do Teu próprio nome. Amém. Nós encontramos neste texto, amados, um retorno deste homem chamado Jacó à sua terra natal, a terra de Siquém. A palavra de Deus diz que depois de 20 anos que Jacó sai da sua terra, ele retorna para este lugar aonde a sua família ainda habitava ali. E quando Jacó saiu de Siquém, ele foi para uma terra distante chamada Harã, a terra dos seus parentes distantes ou parentes passados. Ele sai ali sobre uma ameaça de morte. Jacó, ele sempre usou oportunidades para aproveitar de situações, e nessas circunstâncias ele acabou magoando o seu irmão, porque usurpou do seu irmão o direito dele de primogenitura. Eu não vou entrar no mérito da questão, mas era promessa de Deus, era para ele, pronto, acabou. Tá, ele não, então se era promessa de Deus, era para ele, ele não precisava fazer nada, Deus ia trazer isso para ele. Mas ele usou de situações, ele enganou, ele ludibriou, ele conversou, e isso gerou uma certa mágoa. E quando ele chegou no auge de roubar a bênção da primogenitura do seu irmão Esaú, o seu irmão Esaú fez uma promessa: quando o meu pai morrer, eu vou matar esse cara, vou matar meu irmão. E aí Jacó, impulsionado e acobertado pela sua mãe, ele sai da terra de Siquém, ele vai para a terra dos seus antepassados, e ele vive lá 20 anos, até conquistar uma família e ter esta família. Ele encontrou lá o Labão, casou com 2 filhas de Labão, e o que nós podemos perceber é que a forma que Jacó enganou, ele foi enganado lá. Ele trabalhou 14 anos de graça para o cara, de graça entre aspas, né? Para conquistar a filha, pagou o dote. Primeiro 7 anos era para casar com a filha mais nova. Quando ele casa, ele é enganado e recebe a mais velha. Ele vai reclamar, Labão fala: ó, não, aqui a nossa lei é assim, a mais nova não casa antes da mais velha. Você trabalha mais 7 anos pela mais nova e fica tudo certo. Trabalhou 14 anos, ele foi enganado. Trabalhou mais 6, 7 anos para conquistar os bens que ele tinha, que ele conquistou. Ele sofreu ali, mas a palavra de Deus diz que ele sai dali fugindo do seu sogro Labão. Olha a situação, ele sai de um lugar, foge para um determinado lugar, e depois ele resolve voltar para o lugar de onde ele estava, fugindo novamente. Ele estava procurando o quê? Uma pressão. Ele estava no meio de uma pressão, de pessoas que andavam ao seu encalço. E quando ele sai fugindo, a palavra diz que Labão, depois de alguns dias, sai ao encalço dele, e o coração de Labão estava determinado a exterminá-lo. Deus intervém nessa história, muda a situação, impede Labão de fazer mal. Ele faz uma aliança com seu sogro de paz, mas ele vai para uma terra onde aguarda uma ameaça de morte. Quando ele sai de Siquém, ameaçado de morte pelo seu irmão, ele sai sozinho. Mas quando ele volta com uma família. Ele volta com 2 esposas, 2 servas e 11 filhos.
E quando ele chega em um determinado lugar, ele começa a sentir a pressão desta ameaça. E ele começa a armar estratégias. Ele divide o grupo dele em 3 bandos. Ele põe a mulher Raquel, a mulher amada, lá atrás com o filho amado. E ele vai dividindo, e ele vai colocando presente na mão dessas pessoas, para que quando Esaú se achegasse, ele fosse presenteado e ele pudesse abrandar o coração do seu irmão, que queria realmente a sua morte. Mas antes disso, ele manda um mensageiro a ir à frente e avisar Esaú: olha, o teu servo, ele diz assim, o teu servo, teu irmão Jacó está vindo. Ele manda avisar, manda presentes para que você o receba em paz. Aquele servo que leva o recado, ele vem com uma notícia, e a notícia é: Esaú vem vindo ao teu encontro com 400 homens. O que será que esse cara tinha na cabeça? O cara que ameaçava o irmão de morte, agora vem encontrar com o irmão com 400 homens. Que recepção! Certo, ia dar uma churrascada, né? Só que o churrasquinho seria Jacó. Nessa situação, o que acontece? Jacó treme. Jacó organiza as suas estratégias. Jacó achava que com o presente ele ia resolver aquilo em paz. Mas o que nós vemos aqui, que mais dói no coração de Jacó, e ele se refere a isso, numa oração que ele faz, é a sua família. A família de Jacó estava ameaçada de morte. Por quê? Por situações mal resolvidas, por problemas que não foram sanados, por fraqueza, por incompetência, por malandragem, por indisposição. Muitas vezes as famílias hoje se encontram ameaçadas por atitudes de covardia, medo de enfrentar os problemas, medo de resolver os problemas. Muitas vezes nós, como líderes das famílias, como pais, mães, deixamos passar as situações, problemas que não se resolvem, problemas que todo mundo conhece, mas ninguém comenta, ninguém mexe. Não mexe porque vai dar problema. Deixa quieto. Coloca para baixo do tapete as sujeiras, os erros, as falhas. Um livro, nós estávamos comentando esse dia, O Elefante Cor-de-Rosa. Todo mundo sabe que ele está no centro da sala, mas ninguém é intocável, ninguém comenta, ninguém fala sobre ele. Existe uma literatura que fala sobre esse aspecto e trata isso, e chama essas situações de elefante cor-de-rosa. Na verdade, Jacó tinha muitos elefantes cor-de-rosa. O problema é que havia ficado em Siquém com seu irmão. O problema é que ele criou com seu sogro. Situações não resolvidas, por indisposição e por falta de capacidade muitas vezes. Então a palavra de Deus diz que quando Jacó chega no limite, quando ele vê o barco afundando, quando ele vê a situação se cercando, se fechando, ele olha para os seus filhos, ele olha para a sua família, ele olha para aquela gente que o acompanhava, ele olha para os bens que ele havia conquistado, e ele talvez passasse isso no coração: o que vai ser disso amanhã, quando Esaú chegar? E ele resolve apelar para Deus. E a palavra de Deus diz no versículo 22 que nós lemos, que ele levantou-se naquela mesma noite, tomou suas mulheres, suas servas, seus filhos, e transpôs o val de Jaboque, um córregozinho que havia lá, e tornou e fez passar o ribeiro, e ele ficou só do outro lado. Eu quero dizer para você, quero colocar algumas coisas para você. Existem situações que só se resolve a sós com Deus. Existem situações que não adianta você pedir para o irmão orar. Existem situações que não adianta pedir para o Ministério de Intercessão clamar por você.
Existem situações que não adianta você pedir para o pastor orar por você. São situações que você precisa enfrentar. Você precisa enfrentar. E são situações que é entre você e Deus. Porque são tratamentos de Deus na nossa vida. São coisas que eu preciso permitir que Deus venha tratar na minha vida. O problema precisa ser atacado na sua origem. Nós temos uma coisa muito prática na nossa vida. Eu vou usar um exemplo aqui, uma tipificação aqui. Você olha para uma árvore e enxerga frutos podres naquela árvore e frutos bons. Você vai lá e fala assim: eu vou arrancar esses frutos podres e vou jogar fora. Aí você volta amanhã lá, alguns que estavam bons já estão podres. E você fica a vida inteira arrancando frutos podres. Qual é o caminho? O caminho é descobrir o problema. Onde está o problema? Muitas vezes o problema está na broca, que está na raiz da árvore. Você precisa cavar a raiz, você precisa curar a enfermidade aonde ela está. Não adianta derrubar frutos estragados. Você precisa ir direto ao problema, a origem disso. Jacó sempre viveu fugindo, fugiu do irmão, fugiu do sogro. Se ele pudesse, ele fugiu do irmão de novo, mas ele tinha agora que enfrentar, mas faltava coragem. Jacó tinha medo de enfrentar as situações. E chegou um momento que Jacó teve que enfrentar a quem ele mais temia, que era Deus. Mas naquela noite, ele fez todo mundo atravessar aquele ribeiro, e ele ficou a sós ali. Ele ficou a sós. Ele enfrentou aquela situação. Na verdade, Jacó estava vivendo o medo, o temor, né, e a ameaça que a família dele estava vivenciando naquele momento era um problema único e exclusivamente dele. Não era de ninguém. Ele saiu de Siquém, ele não resolveu a situação. Ele não resolveu. Ele não foi atrás, não procurou se desculpar, não procurou reverter essa situação. Ele estava vivendo um problema de 20 anos atrás. Qual é o problema que te aflige hoje? Talvez sejam marcas de anos passados, coisas mal resolvidas, que não se resolveram porque muitas vezes nós não tivemos coragem de enfrentar isso. E muitas vezes a nossa família está sofrendo com isso. Os nossos filhos estão sofrendo com isso de uma forma direta ou uma forma indireta. É preciso rever isso. Não podemos adiar as situações. Não podemos tampar as coisas. Temos que desnudá-la, temos que enfrentá-la, temos que resolver isso de uma forma ou de outra. Precisamos colocar um ponto final nisso. Os problemas só se resolvem quando nós os enfrentamos. Eu quero dizer para você: não adie mais. Não adie. Até quando você vai levar essa carga? Até quando vamos levar este peso sobre as nossas vidas? Até quando vamos protelar isso? Até quando vamos achar que o tempo vai resolver isso? O tempo não resolve nada. O tempo não resolve nada. O que resolve na nossa vida são posicionamentos, definições na nossa vida, direções que nós precisamos tomar, decidir na nossa vida. Existem situações que não adianta lutar com Deus. A palavra de Deus diz que Jacó ficou naquele vale, aquém do ribeiro, e um homem lutou com ele. Quem era esse homem? O próprio Deus. Aqui diz, no finalzinho do texto que nós lemos, Jacó pergunta por seu nome, e ele não diz o seu nome. E o texto diz: lutaste com Deus. Você mudou o nome agora, muda o nome de Jacó para Israel. Por quê? Porque lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. E a palavra de Deus diz que Jacó lutou com Deus, lutou com aquele homem ali. Ele lutou, ele passou a noite lutando. Ele passou a noite lutando. Ele lutou até que ele se entregou.
até que ele se entregou. E quando ele se entregou, quando aquele homem, o anjo do Senhor, toca na juntura da sua coxa, desestabiliza Jacó, quebra Jacó. Jacó achava que lutando com Deus ele resolveria o problema. Ele não entendia que ele tinha que se entregar. Ele passou a noite lutando, mas quando ele se entregou, a bênção veio. A manifestação de Deus veio sobre ele. Ele só alcançou a bênção. No versículo 25 nós lemos: vendo este que não podia com ele, tocou-lhe a sua articulação. Isso não quer dizer que o Senhor não podia com ele na competição física. Não era isso. Não é isso. Não é isso. O Senhor podia exterminá-lo. Ele podia virar poeira ali. O que Deus queria era uma entrega. O que Deus quer de nós é uma entrega. E muitas vezes nós ficamos lutando com Deus, ficamos batalhando com Deus, até o momento em que Deus toca no nosso ponto fraco e a gente se desmorona. Vai falar: agora não dá, Senhor, estou nas tuas mãos. Este é o momento, esta é a condição que Deus espera de cada um de nós, para poder agir e manifestar na nossa vida. É mais fácil entregar, irmãos, do que resistir. Jacó ficou lutando ali numa atitude de resistência, e ele disse: eu não vou te deixar enquanto você não me abençoar. Ele falou: eu quero te abençoar, né? Imaginando eu quero te abençoar, mas você não deixa eu te abençoar. Você está resistindo, você está lutando. Aí quando o anjo toca na coxa, toca no nervo encolhido, que encolheu ali, Jacó se desestabiliza, e ele se entrega, e o anjo prevalece sobre ele. Muitas coisas precisam ser mudadas na vida de Jacó, para que se tornasse uma bênção na sua descendência. Na verdade, aquela família tinha um pai fraco, um pai cheio de marcas do passado, um pai que o passado lhe atormentava, um pai que tinha uma deformidade de caráter, achava que a vida se conquistava enganando as pessoas, enganando. Deus abençoou Jacó, Deus abençoou muito Jacó, mas lá com Labão, Jacó tinha uma índole de engano, Jacó tinha algumas estratégias. É claro que humanamente aquilo ali não valia nada, de colocar, mediante o trato que ele havia feito com Labão em relação às ovelhas, de ferir varas de álamo, fazer riscos nelas, para quando as ovelhas viessem beber na pia e fecundassem, a que fosse forte dasse as que eram para ele as malhadas, e as lisas que eram fracas ficassem com sovro. Precisava disso. Havia na sua índole ainda algo do passado de engano que ele trazia sobre ele, tentando fazer com as mãos, tentando dar jeitinhos. Que coisa terrível, irmãos. Jeitinhos. No céu não se entra com jeitinho. No céu não se entra com jeitinho. Muitas vezes nós achamos as coisas de Deus algo radical, pesado. E é mesmo. Para ir para o céu tem critérios. Muitas vezes o líder levanta e cobra alguma coisa do liderado, mas isso é radical. Pois é, aonde é liberado é o caminho largo, e são muitos que entram por ele. E muitas vezes a nossa família está caminhando por este caminho largo, porque nós não temos critérios. Achamos melhor deixar para amanhã, resolver outra hora, outro dia, outra forma, outro jeito, ou ninguém está vendo. Crente tobogã, já ouviu falar de crente tobogã? Montanha russa, vira de ponta cabeça, está em cima, está embaixo, nem sabe onde está. Aí quando ele desce, fala: onde você está? Estou perdido. Pois é, Jesus veio buscar e achar os que se haviam perdidos.
Mas a palavra de Deus mostra um resultado nisso tudo. Deus queria cumprir o seu propósito na vida de Jacó, mas Deus precisava de um homem forte, um homem estabelecido. Deus quer cumprir o propósito dele na tua vida, na minha vida, mas Ele quer um homem forte, uma mulher forte, um homem decidido, uma mulher decidida. Não aquele crente que uma hora está lá, outra hora está cá, aquele crente camaleão que muda a cor conforme o lugar que ele frequenta. Se ele está no meio do povo de Deus, ele louva. Se ele está no meio do povo do mundo, ele faz igual. Não vou nem entrar em detalhes. Camaleão não, vai para o céu. Consegue entender isso? Amém? Está fraco, amém? Está duro? Mas na entrega muda. Na entrega muda. E a minha palavra para você nesta noite, para nós nesta noite, é essa: pare de lutar com Deus e entregue-se ao Senhor. Entregue-se. Jacó estava pensando o pior para si. Jacó imaginava o fim e a desgraça da sua família. E Jacó, ele faz uma oração de aflição, de agonia, de angústia naquele momento. Ele havia preparado todas as estratégias, ele havia confiado em presentes. Ele só não conseguia confiar em Deus. E muita gente confia nas coisas, não confia em Deus. Ele preparou a estratégia, organizou presentes para dar para o irmão, para comprar o coração do irmão, mas não conseguia confiar em Deus, e ele entra em desespero. Olha, no capítulo 32, versículo 9 a 12, Jacó ora assim: e orou Jacó: Deus de meu pai Abraão e Deus de meu pai Isaque. Agora lembrou do Isaque, né? Coitado, Isaque velhinho, mais velhinho do que esse que subiu aqui, né, Montou? Mais velhinho que ele. Ele engana Isaque, ele engana o pai, ele veste pele de cabrito para enganar o pai, para roubar aquilo que não era dele. Agora lembrou: Deus de meu pai Abraão e meu pai Isaque. Você chega lá. Chega lá. Ó Senhor, que me disseste. Ele lembra agora das promessas de Deus: torna a tua terra e a tua parentela, e te farei bem. O Senhor me disse lá em Arã que era para voltar para Siquém, que o Senhor ia me fazer bem. Eu agora, Isaac vem vindo com 400 homens aí, eu sei lá qual é a intenção dele. Lembra-se da tua promessa. Sou indigno de todas as tuas misericórdias. Ele lembrou do pecado dele. Legal isso, muito bom. E de toda a fidelidade que me tens usado para com teu servo, pois apenas com o meu cajado atravessei este Jordão. Já agora sou 2 bandos. Livra-me das mãos do meu irmão Esaú, porque eu o temo, estou com medo dele, para que não venha ele matar-me e as mães com os filhos. Uma oração de desespero: Senhor, me socorre. Mas é nesse desespero que Jacó conseguiu, lutando com o anjo, se entregar. Mesmo que o anjo usou uma estratégia. Eu não sei qual é a estratégia que Deus usa, ou tem usado com você, mas ele muitas vezes toca numa enervação aí que vai tirar o equilíbrio. E muitas vezes precisa disso, para que a gente se estabilize e volte para o Senhor, e se entregue a Ele, e deixe Ele tratar. Deixe Ele tratar. Quando Jacó se entrega totalmente a Deus, Deus reverte toda a situação. Versículo 27 que nós lemos: perguntou-lhe, pois, como chamas? Ele respondeu: Jacó. Eu já imagino que ele não falou com aquela ênfase toda, ele já falou com vergonha, porque ele sabia o que significava o nome dele. Então disse: já não te chamarás Jacó, e sim Israel. Já não te chamarás Jacó, e sim Israel. Jacó, suplantador, aproveitador. Não é propriamente enganador, mas aproveitador. Aquele que aproveita de oportunidades, né?
Mas se você entender no entendimento da palavra, você vai ver que quem aproveita de oportunidades acaba enganado. Eu não minto, eu só omito. Diferença faz, né? Suplantador. Mas o teu nome hoje acaba aqui. Esse Jacó morre aqui porque hoje sai deste lugar um homem chamado Israel, que no sentido da palavra, no linguajar nosso, quer dizer campeão de Deus. Lutou com Deus e prevaleceu. Campeão de Deus. Entra no vale de Jaboque um derrotado, um aflito, um angustiado, e sai de lá um campeão de Deus, um homem que traz sobre os seus ombros a condição e a capacidade de cumprir um propósito do Deus vivo, soberano, Senhor de todas as coisas. Eu fico imaginando, irmãos. Eu creio que o coração de Esaú ainda estava na mesma intenção. Aí, se você quiser ler para frente, eu vou parar por aqui. A palavra de Deus diz que Jacó sai encontrar com Esaú. Só que aquele Jacó que saiu, disse quem? Enganador, usurpador, suplantador, né? Ladrão de bênção, arrogante, orgulhoso. Se ele achava que a bênção era para ele, não era para o irmão que tinha direito, ele era arrogante e orgulhoso. Agora Esaú olha e vê quem vindo, ele não reconhece. Um homem de cabeça baixa e ainda mancando. Lembra que o nervo da perna dele se encolheu, todo humilhado, todo quebrado. Aquela situação toca o coração do irmão e muda a índole do irmão. E aquele irmão vem, abraça, beija, chora e faz uma proposta para ele: eu vou te acompanhar para te proteger. Mudou ou não mudou? Mudou. Por quê? Porque Jacó se entregou. Versículo 29 diz: tornou Jacó, dize, rogo-te, como te chamas? Respondeu ele: porque perguntas pelo meu nome? E o abençoou ali. Jacó foi abençoado por Deus. Você quer ser abençoado por Deus? Você quer trazer em segurança a tua casa, a tua família? Você quer ver os teus filhos prosperar? Você quer ver os teus filhos crescerem, não só fisicamente, em estatura, mas em conhecimento, em graça diante de Deus, e tornar-se homens e mulheres dignos? Qual pai que não quer isso? Entregue-se ao Senhor. Ele fala assim: pastor, eu estou lutando tanto. Ajuda. Antes que Deus toque na tua coxa, para de lutar. Deixa Deus fazer do jeito dele. Deixa Deus agir da forma dele. Tire a tua família dessa condição de ameaça. E deixa Deus estender a sua aba, as suas asas, para te guardar, para te proteger e proteger aqueles que são seus. A palavra de Deus fala a respeito deste homem, do qual saiu as 12 tribos de Israel, do qual formou a grande nação, a nação de Deus, e estabeleceu esta nação, não física, mas espiritual eternamente, da qual nós fazemos parte agora, através de Jesus Cristo, e somos herdeiros da graça e da bênção de Deus, para viver acobertados por esta mesma bênção, por este mesmo cuidado, por essa mesma proteção de Deus na nossa vida, no teu lar, na tua casa, na tua família. E quando nós entendemos isso, irmãos, Deus nos guarda, Deus nos livra. Muitas vezes as pessoas caminham por caminhos diferentes, mas eles estão debaixo de uma promessa de Deus, porque os seus pais são pessoas de Deus. E isso marca isso, isso trava. E a promessa de Deus, ela se cumpre. Pode ter certeza que ela se cumpre. Ela se cumpre na nossa vida.
O que temos feito diante das ameaças às nossas famílias? A quem temos recorrido? Será que temos fugido das dificuldades? Será que temos fugido dos traumas, das situações que nos acometeram no passado? Eu quero dizer para você algo para você nessa noite: não importa o que fizeram com você, o importante é você saber o que você vai fazer com o que fizeram com você. Porque vem aquele churumelo assim: no passado eu fui isso, eu fui abandonado. Não importa se você foi abandonado, meu irmão. A palavra diz assim: ainda que teu pai e tua mãe te despreze, eu te recolherei, diz o Senhor. É o Senhor que te guarda, é Ele que te põe em destaque, em direção a alcançar aquilo que Ele tem para você. Não importa o teu passado, não importa o que fizeram com você, o importante é você entregar-se e deixar Deus fazer o que Ele sonha para você. E Ele quer mudar o teu nome. Talvez você tenha um nome de medroso, de temeroso, não no mau sentido, mas de covarde, que fica protelando as coisas. Deus quer colocar um nome de vencedor, de glorioso, minha amada, meu amado, meu filho, meu escolhido. É tão gostoso ouvir assim: você é meu amado, eu amo você, você é meu querido. É tão gostoso. Deus fala isso, Deus fala. Entregue-se nas mãos dele, você vai experimentar. Deus nos chama muitas vezes para este vale, mas não lute mais com Deus. Entregue-se a Ele, renda-se a Ele, e Senhor, cansei de lutar, faz a tua vontade na minha vida e pronto. E você vai ver que Deus tem para você é bom, perfeito e agradável. Amados, é tempo de clamar pela nossa casa, é tempo de se preocupar com a nossa família, é tempo de vigiar o nosso lar, e a gente só consegue vencer isso somente no Senhor. Que Deus te abençoe, que o Senhor te fortaleça, que você seja o homem e a mulher qual Deus confiou esta família tão linda e maravilhosa que você tem, para fazê-la prosperar no Senhor. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.